E aí pessoal, Atílio falando. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês o Sonoff Slanfer, que é um adaptador para soquetes E27, facilitando muito a parte da automação da iluminação. Ele trabalha em conjunto com o aplicativo EuiLink, permitindo assim o controle dele através do celular. Ele é reconhecido pelos assistentes virtuais da Google e da Amazon, permitindo assim também o acionamento através de comandos de voz. Estarei mostrando nesse vídeo as principais características, os pontos positivos e negativos, exemplos de funcionamento e configuração. Mas antes de começar, peço para aqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal e que deem uma olhada em todo o conteúdo de vídeo que tem no canal. Tem bastante coisa relacionada à automação residencial. Para aqueles que já estão inscritos, gente, muito obrigado, tem ajudado muito. Eu espero que esse vídeo ajude. Tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários que eu estarei tentando auxiliar. Vamos lá? Vamos falar aqui das características desse dispositivo. Ele basicamente é um adaptador de soquetes E27, aqueles padrões de lâmpadas convencionais, onde você retira a lâmpada, coloca ele na sua luminária e acopla a lâmpada nele. E basicamente pronto, a instalação está feita, é muito simples. Ele é um dispositivo voltado exatamente para isso, para não ter nenhum tipo de intervenção em fiação, nesse tipo de coisa, para facilitar. Uma vez feito isso e configurado dentro do aplicativo EuiLink, você passa a ter controle total da lâmpada através do celular, conseguindo fazer o liga e desliga, programações de liga e desliga automático, e também ele é reconhecido nos assistentes virtuais da Google e da Amazon. E você vai conseguir ter o comando de voz. Eu vou mostrar essas funcionalidades todas para vocês daqui a pouco. Bom, na parte de características dele aqui, ele é bivolt, então ele vai funcionar em redes de 110, 220 volts. Ele tem também frequência de radiofrequência 433 MHz, então ele funciona além de Wi-Fi 2.4 GHz, também por radiofrequência 433, ou seja, você consegue parear controles nele, eu mostrarei esse exemplo para vocês. Ele tem uma carga máxima que aguenta nele de 2 amperes, então fiquem atentos a isso. A lâmpada não pode exceder 2 amperes. Basicamente ele tem 6,7 centímetros de circunferência e 7 centímetros aqui entre o final da rosca e o final aqui do bocal dele aqui. Então ele é bem pequeno, ele cabe na maioria aí dos locais de instalação, mas fiquem bem atentos aí para ver essa questão da circunferência, principalmente se vai servir na parte da iluminação de vocês. Basicamente ele tem aqui um botão para liga e desliga, um acionamento manual, que também serve para colocar ele no modo de configuração. E ele tem aqui uns furinhos que mostram, tem um LED indicativo para mostrar o status de conexão dele. Se ele estiver piscando, ele está desconectado, se ele estiver com a luz acesa direto, ele está conectado na rede Wi-Fi. Ele é um dispositivo muito simples, não tem nem assim, segredo na instalação nenhum, nem na parte de configuração. Eu vou mostrar para vocês e vamos lá aqui agora para os exemplos práticos de funcionamento. Vamos lá. Bom pessoal, estou aqui com um bocal soquete E27 normal e uma lâmpada pequenininha, mas só para poder exemplificar aqui para vocês. Então a parte de instalação é muito simples, você só desrosqueia a lâmpada aqui, tira ela do local, coloca o Slanfer no local e coloca a lâmpada nele. E pronto, já está funcionando. Ele está aqui no celular, ele já conectou, vocês acho que não sei se conseguiram ver, ele é esse Slanfer aqui, que ele já está instalado aqui no meu celular. Ele tem uma luz verde demonstrando aqui que está em funcionamento. E basicamente o funcionamento dele a gente consegue aqui apertando o liga e desliga. Então você consegue aqui dentro dele controlar o liga e desliga, saber o status de funcionamento. Então se você estiver na rua, você consegue acessar e ver se a lâmpada ficou acesa na sua casa e apagar ela. Você consegue fazer a parte de agendamento aqui, que é para fazer a função dele de ligar em determinado horário ou desligar em determinado horário pré-definido, clicando aqui em mais, e você consegue fazer várias programações nesse sentido.
Você tem a parte de timer, que é para contar, ter uma contagem regressiva após o acionamento dele, uma vez que você definiu um timer aqui de 1 minuto, por exemplo, ligou ele, 1 minuto depois a lâmpada apaga automaticamente. Tem também aqui a parte de loop timer, que é para ele poder ficar fazendo ciclos de liga e desliga. Compartilhamento, que para poder dentro do aplicativo EWILink você ter mais, compartilhar com mais pessoas da casa esse comando todinho através do aplicativo aqui. Nas 3 bolinhas aqui no canto superior, acessamos a parte de configurações dele. Você vai ter a função LAN Switch nele habilitada. Essa função, como ele trabalha com redes Wi-Fi de 2.4 GHz, se você perde a conexão da rede Wi-Fi, ele consegue estabelecer, e essa função estiver ativada, ele estabelece uma conexão direta entre o celular e ele, criando assim tipo uma rede de, tipo um access point. Então você, mesmo sem a internet na casa, sem a rede Wi-Fi, você consegue fazer esse funcionamento dele aqui entre eles, sem a internet, não a rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi tem que estar ativa, mas se a internet caiu, continua funcionando. Notificações de operações, aqui é para você receber avisos de se ele liga, alguém ligou ou desligou. Uma vez que clica aqui, a notificação é encaminhada aqui no aplicativo, como vocês podem ver. Power On Response, o que esse Power On Response faz? Quando a energia da casa acabar e ela retornar, em que status a lâmpada é para voltar? Eu procuro deixar sempre no off na parte de iluminação, porque se de repente acabou a energia aí, digamos, 11 horas da noite, você foi dormir, se você deixar no on ou no resume the state e a lâmpada estava ligada, ela vai voltar ligada. Então eu deixo sempre no off. Basicamente é o on para voltar ligado, off voltar desligado, e esse último item aqui, resume, é para voltar da forma como estava. Se estava ligado, volta ligado, se estava desligado, volta desligado. Fechamos aqui essa configuração. Duração é para poder fazer um pulso, é basicamente a mesma coisa quase que o timer lá na configuração. Se você configura aqui para 10 segundos, ele liga, ele dá um pulso de 10 segundos e desliga. Histórico, que é para mostrar os históricos de acionamento, para quando tem mais pessoas compartilhadas, aqui ele vai ficar mostrando a hora que ligou e a hora que desligou. E os modelos aqui e as informações gerais de informação dele. Basicamente é isso, essa parte de funcionamento. Então é muito simples, tá? Exemplo de funcionamento aqui com os assistentes virtuais. Vamos lá, eu vou mostrar aqui primeiro com o da Google. Eu tenho aqui os dispositivos aqui no ambiente, não está dando para ver, mas eu vou conseguir fazer o acionamento. Acender Slanfer. Ok, ligando Slanfer. Ele já funcionou. Mesma coisa para apagar. Apagar Slanfer. Claro, desligando Slanfer. Já funcionou. Vamos lá, agora eu vou fazer aqui na da Amazon. Ligar Slanfer. Tudo bem. Funcionamento super rápido. Desligar Slanfer. Tudo bem. Também funcionamento super rápido. Aqui no aplicativo, só demonstrando eles aqui, vamos aqui no da Amazon. Você vai encontrar ele aqui em dispositivos. Todos os dispositivos, ele já vai ser esse Slanfer que aparece aqui. E você vai ter o controle total dele também por aqui. Importante que para a parte da Amazon, para que tenha compatibilidade o EWILink com o aplicativo, você precisa fazer a inclusão da skill aqui, que é essa skill, precisa ativar esta skill aqui, que é a EWILink. Essa daqui, EWILink Smart Home. Então, uma vez você clicou aqui, só vai clicar em ativar, colocar o usuário e senha e já vai estar funcionando. Para a parte do Google, mesma coisa. Também um funcionamento muito simples, procuramos ele aqui, já achamos ele aqui, é esse Slanfer aqui. Uma vez que clica, ele funciona também aqui dentro do aplicativo, da mesma forma. Importante, parte do EWILink tem que vincular também aqui com o Home. Clica no mais aqui na parte principal da casa, configurar dispositivos, clica aqui vincular serviços
e você vai procurar por Smart WeLink. Esse é o nome dado para o WeLink aqui dentro. Smart WeLink. Coloca aqui usuário e senha e já vai estar funcionando. Bom, com um controle de 433 MHz, eu estou usando o RM433 da própria Sonoff. Funcionamento também super simples. Apertou o botão, ele funciona, apertou o botão, ele apaga. Então, basicamente, a parte de funcionalidade dele, instalação e funcionalidade é muito simples mesmo. Bom, pessoal, só para aqui exemplificar um dos problemas que costuma ter, que é um ponto não muito positivo nesse tipo de solução, e o mesmo se aplica para as lâmpadas Wi-Fi, observem aqui o item Meu Slanfer, que é ele aqui. Então, se eu clico aqui, eu tenho o controle total dele por aqui. Eu vou conseguir, pelos assistentes virtuais, eu vou conseguir falar e acionar ele e apagar a iluminação. Porém, se eu apagar ele aqui no interruptor, pode ser, eu estou aqui fazendo com interruptor smart, mas pode ser com interruptor convencional, você não tem mais a resposta dele através do aplicativo. Então ele só vai voltar a funcionar quando ligar ele fisicamente aqui. Aí ele dá um tempinho, conecta e ele volta a funcionar a configuração dele. Ele volta a funcionar na parte Wi-Fi dele, como voltou agora. Se você for utilizar o Slanfer com um interruptor, é fundamental que você coloque nas configurações aqui do Slanfer o voltar com Power Response On. Por que isso? Porque aí quando ele tiver, por exemplo, você consegue ter o controle pelo liga e desliga. Você quer acender de forma rápida, na hora que você clica aqui ele já volta com a luz acesa. Não tem que esperar ele conectar com o aplicativo para poder voltar. Esse é um ponto que eu particularmente acho não tão positivo nesse tipo de solução e nas soluções de lâmpadas Wi-Fi também. É um mesmo ponto negativo. Bom, pessoal, já estamos aqui com o WeLink aqui na tela, sem o cadastro já dele, eu já removi ele do WeLink, já apaguei e ele já entrou no modo de configuração. Vamos começar mostrando aqui o cadastro da frequência de um controle. É muito simples o processo. O botão 1 aqui não está funcionando nele, então você vai apertar e segurar aqui o botão até que acenda uma luz vermelha. Na hora que ele piscar uma vez uma luz vermelha, você logo em seguida aperta o botão que você quer parear. Então vamos lá. Apertamos e seguramos. Piscou uma vez a luz, eu aperto aqui para registrar a frequência. E com isso já está funcionando essa frequência. Para fazer a remoção dessa frequência de dentro dele, você aperta e segura, ele vai ter o primeiro piscar uma vez e vai piscar a segunda. Na hora que ele piscar a segunda vez no vermelho, nós vamos apertar. Vamos fazer aqui. Apertamos e seguramos. Piscou uma vez o vermelho, piscou a segunda vez o vermelho, eu já logo em seguida aperto a frequência e eu já apaguei a frequência dele. Então a parte de radiofrequência, muito simples para colocar ele em configuração. Vamos fazer a parte da instalação dele na rede Wi-Fi agora. Aqui na parte da rede Wi-Fi, configuração muito simples. Ele vai estar com a luzinha piscando verde 3 vezes, sendo que as 2 primeiras piscadas são um pouco mais rápidas e a terceira ele segura um pouquinho. Se não tiver dessa forma, aperta e segura esse botão aqui de pareamento por uns 6 segundos aproximadamente, que ele entra nesse modo de configuração. Uma vez ele no modo de configuração, clicamos em mais e Quick Pairing. Nesta tela, você vai colocar a rede Wi-Fi sua e a senha. É importante que faça essa configuração num local onde o sinal de Wi-Fi esteja forte, para que o processo seja mais rápido e que a rede seja de 2.4 GHz, não funcione em redes de 5 GHz. Clicamos aqui em Next e aguardamos. Eu vou adiantar aqui o tempo porque vai aproximadamente uns 40 segundos aí. Já encontrou? Foi rápido, bastante rápido. Está registrando já. Ele está nesse processo transferindo aqui as informações para ele da rede Wi-Fi e da senha. Já fez. Vou nomear ele aqui, sei lá, de Meu Slanfer. Pronto.
clique em concluído, entendi. Na parte dos assistentes virtuais, se fez aquela parte da vinculação, ele já aparece automaticamente neles. E procuramos aqui o meu Slanfer aqui dentro. Aqui, clicou, funciona. Clicou, para de funcionar. Muito simples o processo, um processo super rápido, ok? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários, que eu estarei tentando auxiliar. Ok, pessoal? É isso aí, um grande abraço.